Diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia, Rosane e todos aqueles que nos acompanham. Delegado, depois de 2 anos de apuração, que ainda falta nessa investigação que está em andamento na Polícia Federal envolvendo o dia 8 de janeiro de 23 e tudo aquilo que aconteceu antes e que a polícia também está apurando na tentativa de golpe de Estado? Veja, Leandro, a Polícia Federal apresentou no final do ano passado um extenso relatório onde ali reuniu todas as provas, as evidências, os laudos, depoimentos, delação premiada, apreensões, imagens, perícias, enfim, tudo aquilo que coletou durante esses 2 anos de investigação. E, portanto, no âmbito da Polícia Federal, esse caso já está encerrado. É claro que com algumas pendências, como, por exemplo, a pendência relativa à última fase da operação, que foi a operação contra-golpe, que prendeu algumas pessoas e que, fruto desse trabalho, foram feitas também apreensões e colhidos novos depoimentos que vão ser objeto de análise, estão sendo objeto de análise pelas nossas equipes técnicas e que logo em seguida terão informação complementar encaminhada à Suprema Corte. Mas nós entendemos que com um relatório de quase 900 páginas, exaurimos ali todo o processo de golpe, toda a atuação da organização criminosa, com todos os seus elementos que agora estão sob análise da Procuradoria-Geral da República, o que tomará a decisão jurídica pertinente ao caso. Mas a Polícia Federal continua cruzando dados porque foram quebrados tantos sigilos, né, bancários, telefônicos, telemáticos e tudo isso ainda pode acrescentar novos elementos. O senhor prevê que esses relatórios complementares saiam em quanto tempo? Rosane, nós já fizemos nesses 2 anos, vários cruzamentos de informações e aqui eu preciso lembrar que trago alguns números já finalizados dessa operação, de 398 buscas e apreensões, mais de 3.600 processos investigativos, seja inquérito, seja notícia-crime e investigação, em apuração, 29 fases dessa operação, mais de 130, né? Foram 131 mandados de prisão cumpridos, mais de 13 milhões de reais apreendidos, 13,7 milhões, e a elaboração de mais de 2.000 laudos periciais ou papiloscópicos que fundamentaram os nossos relatórios e também a própria denúncia e a condenação de muitos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós temos hoje é uma questão residual, repito, em relação a essa apreensão, enfim, essa última fase e alguns outros pontos laterais que ainda, enfim, fruto desse trabalho todo, ainda estamos levando a cabo para que a gente entregue tudo, eu espero que nesse primeiro trimestre do ano, ao Poder Judiciário. Humberto Freze. Bom dia, delegado. Lembrando aos ouvintes aí que o delegado é gaúcho também, já foi, acho que superintendente aqui, né, em Porto Alegre, né, delegado? Delegado, a questão dos financiadores, né? Teve um relatório extenso da ABIN, que acho que também ajudou nos inquéritos da PF, que fala que a maior parte dos financiadores eram ligados ao agronegócio e a empresas de transporte, né? Como é que está a situação desse nicho aí? Bom dia, 13. De fato, eu trabalhei durante vários anos, foram 7 anos aí na Superintendência do Rio Grande do Sul. Não cheguei a assumir como superintendente, mas tive o privilégio de estar aí no meu estado servindo a Polícia Federal. Em relação a esses inquéritos, vejo que aqui também é importante a oportunidade de você me dar de trazer um esclarecimento aos nossos ouvintes, 13. O papel que a Agência Brasileira de Inteligência cumpre não guarda nenhuma relação com o trabalho de investigação de polícia judiciária. São relatórios que têm outro escopo, outro propósito de, sobretudo, assessoramento aos dirigentes políticos do nosso país. Então, é importante lembrar também, né, que já houve casos de anulação de processos judiciais em razão de uso indevido de relatórios de inteligência. No nosso caso, nós tivemos toda a nossa apuração, nosso dado de inteligência coletado pelas nossas equipes,
mediante autorização judicial ou de fontes abertas, e que lastreiam todo esse processo. E nessas 894 páginas do relatório, me parece que estão muito definidos ali todos os elementos que coletamos. O financiamento, e eu já tenho mais de uma vez dito isso, às vezes dá a expectativa de que houvesse um grande financiador, ou 2 ou 3 grandes financiadores do golpe de Estado. E o que se mostrou na investigação é que isso foi de maneira pulverizada, onde vários atores, inclusive alguns já condenados pela Suprema Corte, você escolheu com objeto de transporte, outros com alimentação, com água, outro com alguma questão de logística, levando esse apoio ao movimento golpista. Agora são relatórios próprios nossos, eu desconheço que a Polícia Federal tenha recebido relatórios da ABIN. Delegado, nesse cenário que se instalou no Brasil depois da eleição de 2022, tivemos outros episódios nesse período de 2 anos. Mais recente foi uma tentativa de invasão do Supremo Tribunal Federal, com um homem que queria fazer o atentado morrendo pela explosão de uma bomba na Praça dos Três Poderes em Brasília no mês de novembro do ano passado, no caso recente, agora de 24. Hoje, de que forma a Polícia Federal vem atuando no monitoramento dessas células, dessas ações individuais que sejam, para evitar um novo atentado? Qual é o risco? O risco é real e permanente? Leandro, a democracia, eu tenho também repetido isso, né? Ela precisa de cuidado, ela é um ser vivo que precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa que as instituições estejam sempre atuantes e vigilantes para que a gente não seja objeto, seja alvo de ações extremistas. A Polícia Federal tem há 40 anos uma unidade que trabalha investigando e prevenindo, sobretudo, ações extremistas, ações terroristas no nosso país, e atua fortemente também na área de inteligência para que a gente consiga antecipar alguns elementos. Eu acho que esse episódio mostra muito claramente que, infelizmente, existem pessoas vinculadas a um grupo extremista e que, como esse cidadão que, infelizmente, tirou a própria vida num ato absolutamente impensado, que todos acompanhamos. Então, o que nós precisamos estar em permanente vigilância, estarmos conectados com as nossas redes de inteligência, de informação, para que a gente consiga antecipar os fatos e, não sendo possível, fazer investigações rigorosas que possam prevenir as futuras ações como essa lamentavelmente ocorrida em novembro do ano passado. Delegado, nós temos, o Treze até citou aqui o caso dos gaúchos já condenados e foragidos, e que estão foragidos, e não são só gaúchos, mas nós puxamos aqui, né, um recorte para o nosso estado. Eu gostaria de saber como é que fica a situação dessas pessoas. A Interpol as procura? Vocês têm algum acordo com o governo dos países vizinhos para repatriar essas pessoas, se elas forem localizadas? Rosiane, que é importante a sua pergunta, que nos permite trazer aos nossos ouvintes esse esclarecimento também de um dos grandes pilares que a Polícia Federal tem atuado, que é a cooperação internacional. Nós entendemos o enfrentamento ao crime organizado como fundamentalmente o ataque ao poder financeiro, econômico desses grupos, com a cooperação interna, a integração com as forças e as agências nacionais, mas também muito fortemente com a cooperação internacional que temos feito. E aqui é importante lembrar a eleição para o cargo mais alto da Interpol, que é a agência que congrega 196 países do mundo inteiro, de um brasileiro, um colega nosso, delegado de Polícia Federal, que assumiu agora no final do ano passado, a chefia da Interpol. E também por intermédio da Ameripol, da qual eu tenho a honra de ser o secretário executivo, que fomentamos as ações de cooperação internacional. No caso concreto dessas pessoas, são foragidas, você bem salientou, ou seja, estão fugindo da justiça brasileira e estão, quando localizadas, sujeitas à legislação de cada país onde estiverem. E isso, nós fazemos essa cooperação e essa que você falou, acordo, temos já com todos os países
aqui da América Latina, não só por intermédio da Interpol, da Europol, aqui em relação à Europa, mas também a Meripol, e fundamentalmente por intermédio das adjudâncias da Polícia Federal que nós temos em todos os países aqui da América do Sul, à exceção momentânea de Venezuela e Equador. Então são trabalhos que nós já difundimos às nossas unidades, todos os alertas possíveis, legais, mediante sempre autorização judicial, e à medida que essas pessoas são localizadas nos países, como é o caso muito recente agora da Argentina, é aberto um processo de extradição naquele país, e aí cada país tem o seu rito próprio. No caso da Argentina, o juiz inclusive decretou a prisão desses criminosos que lá se encontram, e aí, fruto disso, muitos estão tentando fugir. Temos notícias de ingresso no Peru, onde também já alertamos a polícia e o Estado peruano para que o processo lá siga o seu curso de extradição. À medida que for concluída a decisão judicial e aí a soberania de cada país decidir pela extradição, nós prontamente traremos esses foragidos, esses criminosos ao país, ao Brasil, para que eles cumpram as penas. Delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Voltando ao 8 de janeiro de 2023, a Polícia Federal divulgou recentemente na investigação os indiciamentos de todo o planejamento que ocorreu antes da posse do presidente Lula, a partir da eleição de 22 até a posse. E a negativa que se teve por parte dos comandos do Exército e da Aeronáutica para entrar num golpe de Estado. No dia 8 de janeiro, o presidente Lula já estava empossado, não estava em Brasília naquele momento. A partir desse movimento que teve a invasão dos 3 poderes em Brasília, do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto, o que queriam essas pessoas que invadiram os poderes em Brasília, o que era para acontecer nesse planejamento e por que não aconteceu? Leandro, me parece muito nítido, e eu volto a insistir e recomendar inclusive a leitura do inquérito, do relatório do inquérito policial, extenso, mas importante leitura, que mostra muito claramente que esse movimento é um dos atos tendentes a o golpe de Estado. E veja que aqui, se fizermos o recorte aqui, o relatório fala desde 2019, com ataque às instituições, ataque ao sistema de votação brasileiro, ataque a autoridades públicas, ataque ao sistema eleitoral, ataque à Suprema Corte, enfim, ataques ordenados e coordenados durante todo o tempo para gerar essa comoção que se pretendia a todo instante. E veja que aqui, se voltarmos aqui ao recorte do período de pós-eleição até a posse, nós tivemos no dia 12 de dezembro a tentativa de invasão, ou até parcial invasão, do próprio prédio da Polícia Federal em Brasília e a depredação de vários imóveis, veículos, incêndio de ônibus, a partir da prisão de um suposto indígena que estava tentando atacar o presidente eleito da República. Inclusive fui eu que fiz a representação pela prisão desse cidadão. Veja que a sequência, dia 24 de dezembro, uma tentativa de um ato de proporções inimagináveis se concretizado, que foi a tentativa de explosão de um caminhão-tanque próximo ao aeroporto de Brasília, que teria proporções, como disse, terríveis se caso tivesse acontecido. E esse movimento era permanente, gerando ou tentando gerar essa comoção social que poderia levar a uma intervenção e aí dar o lastro para que as pessoas fossem às ruas, enfim, gerasse esse caos social que era pretendido e está lá, Leandro, nos documentos apreendidos. Vejam, documentos apreendidos pela Polícia Federal dentro do próprio Palácio do Planalto, impressos na impressora do Palácio do Planalto com o login de altas autoridades brasileiras que estavam planejando esses atos. Então, isso mostra, e você faz um recorte importante do dia 8 também, que mais uma vez havia esse movimento tendente a gerar esse caos, essa comoção, e que levasse então de fato a uma intervenção, a um movimento golpista como pretendido desde o início. Infelizmente, as instituições brasileiras, e eu tenho muito orgulho de dizer que a Polícia Federal muito fortemente atuou,
para que a nossa democracia fosse preservada. O Brasil deu uma resposta exemplar, um exemplo, eu diria, para outros países também, de que sim, é possível enfrentar atos golpistas, é possível enfrentar dentro da legalidade, das regras constitucionais, com direito à ampla defesa, com garantia de direitos fundamentais, mas responsabilizando duramente aqueles que cometem crimes dessa gravidade. Delegado, a gente às vezes precisa reavivar a memória dos nossos ouvintes, porque muitas pessoas ficam dizendo, isso é uma narrativa, essa história do caminhão para explodir o aeroporto foi uma invenção. Eu gostaria que o senhor relembrasse para os nossos ouvintes, detalhasse melhor essa operação e o que aconteceu com o autor dessa tentativa de atentado que realmente criaria o caos no país e seria, pela investigação, motivo para a decretação da garantia da lei e da ordem, para uma intervenção militar, seja lá o que fosse, para criar mesmo o caos lá em Brasília. Então, reconte, por favor, para os ouvintes que não estão lembrando, que têm a memória um pouco... Ou não querem acreditar. Ou não querem acreditar, às vezes tiveram a memória turvada por narrativas falsas. Rosana, é importante a gente trazer isso para o mundo real, né? Para o mundo onde as coisas de fato aconteceram e a sua ponderação é extremamente válida, para a gente reavivar a memória daqueles que não querem ter. Esse episódio, e há vários outros menores, né? Mas esse episódio foi, e aqui houve a apreensão, houve a prisão, ao depoimento da pessoa, a apreensão, inclusive feita boa parte dela pela Polícia Civil do Distrito Federal, sequer foi pela Polícia Federal, isso fala em 2022, antes da nossa gestão, a apreensão de uma caixa de dinamite colocada num caminhão de combustível, um caminhão de querosene para aviação com milhares de litros, eu não sei qual era a capacidade desse veículo, mas milhares de litros de querosene de aviação com uma caixa de dinamite. Caso isso explodisse, e essa foi a tentativa, porque houve o acionamento do dispositivo, isso o laudo pericial atestou, o acionamento do dispositivo, que felizmente falhou, era um artefato de acionamento caseiro, felizmente falhou e não levou à explosão desse veículo, que estava próximo aqui para o nosso ouvinte entender, o aeroporto de Brasília fica numa região próxima a várias concessionárias de veículos, postos de gasolina, locadoras de veículos, com grande movimento de pessoas, além do movimento do aeroporto em si. Então isso seria, e esse veículo estava ingressando no aeroporto, ou seja, se explodisse as portas do aeroporto seria uma tragédia sem precedentes, se explodisse dentro do aeroporto, talvez ainda maior. Então, é de uma gravidade absurda. Essa pessoa foi presa na madrugada ainda do cometimento desse crime, a pessoa que colocou lá a dinamite, graças a uma diligente investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. Com ele foram apreendidos fuzis, pistolas, munições, mira telescópica, vários instrumentos que apontavam claramente a intenção de fazer isso associado àquele grande movimento de que o presidente eleito não subiria a rampa. Então isso é de uma gravidade e não é algo que a gente esteja imaginando ou sugerindo ou, para usar a palavra que muitos usam, criando narrativas. Isso está documentado, está apreendido nos autos, está sob análise da Procuradoria-Geral da República, sobre o crivo do Poder Judiciário Federal. Então, é de uma gravidade absoluta e eu penso que a resposta que tem que ser dada a isso tem que ser muito dura, muito vigorosa, para que as pessoas, de fato, não pensem mais em cometer atos parecidos com esse. Delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, muito obrigado pela atenção, bom dia. Bom dia, muito obrigado, um prazer falar com vocês, um ótimo ano para todos, um forte abraço. 8h49, atualizando aí as investigações, que ainda são pouco